E aí, meu povo, beleza? Vocês estão bem? Tudo tranquilo? Pessoal, agora a gente vai dar uma analisada um pouco em função afim. Pega papel, pega caneta para anotar. Deixa o like aí, vai ajudar um bocado, tá? Vamos lá. Gente, uma função afim, ela é toda função cujo domínio é R e o contradomínio é R também, que a gente vai ter esse formato, f de x igual a ax mais b. Então toda vez que a gente vai ter esse formato aqui, a gente vai ter uma determinada equação não, perdão, uma função afim, certo? Essa função afim, ela tem algumas características que a gente vai ver no decorrer desse vídeo aqui. Então, se eu tenho uma função é distribuído com um número multiplicado por x mais outro número, sendo AB pertencente ao conjunto dos números reais, então aqui eu vou ter uma função afim. Olha só aqui um exemplo. F de x é igual a 2x mais 1. O valor de A é quem vai estar com x. O valor de B geralmente é quem vai estar sozinho. Então, o A, nesse caso, é igual a 2. Quem está sozinho aqui é o B. Então, o valor de B é igual a 1. Tá? Olha outro exemplo. F de x igual a menos x mais 4. Bom, se eu tenho f de x igual a menos x mais 4, eu vou ter que aqui vai ser menos 1, porque não tem nenhum número, e quando não tem fica subentendido, tá? Menos 1 aqui, e o b fica mais 4. Então, a igual a menos 1 e b igual a 4. Olha outro exemplo. F de x igual a 1/3 de x. Nesse caso, eu tenho o valor de a, que é 1/3. Mas eu não tenho o valor de b. Consequentemente, b é igual a 0. Tá? Beleza? Vamos lá. Casos particulares da função afim. Dentro de função afim, eu tenho alguns casos particulares, ou seja, algumas outras possíveis subclassificações para uma função afim. Então, toda vez que eu tenho uma função afim, onde o valor de A é igual a 1 e o valor de B é igual a 0, por exemplo, f de x igual a x, eu tenho uma função identidade. Então, toda vez que o A for igual a 1 e o B for igual a 0, eu caracterizo como uma função identidade. Aqui, função linear. Uma função linear é dado quando, para qualquer valor de A pertencente aos números reais, e qualquer valor de B for igual a 0. Eu tenho, por exemplo, f de x igual a x. Também. Por quê? O A aqui, ele é dado como, como o valor igual a 1. Só que o B aqui é inexistente. Então, f de x é igual a x, além de ser uma função linear, também é uma função que? Identidade, certo? Vamos lá. Função constante. Ela vai servir para qualquer valor de A igual a 0 e para qualquer valor de B pertencente aos conjuntos dos números reais. Então, toda vez que A for igual a 0 e o B pertencer ao conjunto dos números reais, eu posso dizer que é uma função constante. Um exemplo dela é essa daqui, ó. F de x igual a B. Esse B pode ser 1, 2, 3, qualquer número positivo, qualquer número negativo, qualquer número decimal e assim por diante. Beleza? Vamos lá, continuar. Então, para determinar uma função afim, pessoal, é necessário lembrar dessa estrutura de função aqui, ó. F de x igual a ax mais b. E isso aqui que vai ser a minha base, a minha referência. Beleza? Uma coisa também que vai ser interessante é eu lembrar do conceito de resolução de sistemas. Seja pelo método da adição, seja pelo método da substituição, comparação, enfim. É necessário eu utilizar, é um caminho muito interessante para que facilite a obtenção dessa função aqui, totalmente montada, e não na parte genérica. Então, olha aqui um exemplo. Se eu tenho f de 2 igual a menos 2, eu estou dizendo que o valor de x é igual a 2, tá? E o valor de f de x, ou f, ou o valor de y, é menos 2. Outra coisa, f de 1 é igual a 1, ou seja, o x é igual a 1 e o valor de y é igual a 1. Então, se eu for substituir isso nessa equação aqui, ó, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que a
vezes 2 mais b, porque o valor de x é 2, o valor de y é menos 2. E eu vou ter também a vezes 1 mais b igual a mais 1. Perceba que eu já tenho uma estruturação do sistema, né? Então, eu quero encontrar aqui dois números que, multiplicado por 2 somado com o outro, dá menos 2, e quando somados dá 1. Desenvolvendo esse sistema, seja pelo método da adição ou o método que você preferir, eu vou ter essa função. Eu vou encontrar o valor de A igual a menos 3 e o valor de B igual a 4. Beleza, povo? Um detalhe, esse valor de A eu chamo ou de taxa de variação ou de taxa de crescimento, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, ou eu chamo esse valor de A de taxa de variação, é um possível nome para alguma determinada questão, ou a taxa de crescimento. Todos essas duas expressões estão se referindo ao menos 3, ao valor de A de uma determinada função afim. Beleza? Vamos lá. Vamos analisar alguns gráficos. Ó, o gráfico de uma função afim sempre vai ser uma reta. Essa reta não pode ser paralela ao eixo y, tá? Se for paralela ao eixo y, não representa o gráfico de uma função afim. Beleza? Então ela sempre tem que estar ou paralelo ao eixo x ou meio que oblíqua nessa posição, dependendo da inclinação dela. Outra informação, o valor de b de uma determinada função afim, olha aqui onde eu estou apontando, o valor de b é o valor que vai interceptar, que vai cruzar o eixo y. Então toda vez que vocês baterem o olho em uma determinada função, o valor de b vocês vão ter que ter ciência que é o valor que vai cortar o eixo y, tá? É justamente nesse ponto onde o valor de x é igual a zero, beleza? Além disso, esse ponto aqui, analisem, esse menos b sobre a, aqui embaixo, ele vai ser o valor onde y é igual a zero. Então, o valor onde y é igual a zero, eu chamo de ou raiz da minha função ou solução, tá? Então, ou eu chamo de um ou eu chamo de outro. Aí vocês escolhem, depende muito da questão, beleza? Outro nome que eu posso dar para o valor de A. Outro nome que eu posso dar para o valor de A é coeficiente angular. Então, ou eu chamo de coeficiente angular ou taxa de crescimento, tá? Ou o valor de A de uma determinada equação. Então, perceba que menos b sobre A é justamente, conforme eu falei, o valor onde o gráfico da função afim vai interceptar o meu eixo x, o eixo das abscissas. Beleza, meu povo? Vamos lá, algum outro gráfico. Olha aqui o gráfico de uma função constante. O gráfico de uma função constante, que eu falei, é quando o valor de A é igual a zero. Quando o valor de A é igual a zero, eu só tenho o valor de B. Nesse caso aqui, olha aqui, o valor de A é zero e o valor de B é igual a 2. Olha onde está cruzando o valor, o gráfico do Y, justamente no ponto 2. À medida que o x vai variando, perceba aqui, ó, à medida que o x vai variando, o valor de y vai permanecendo igual, que é justamente igual a 2. Por isso que eu chamo de função constante. Beleza? Olha a função linear. Função linear é onde o b é igual a zero. E olha o detalhe aqui. Aqui interceptou no ponto 2, porque o b é igual a 2. Aqui o b é igual a zero. Se o b é igual a zero, cruzou justamente na origem, no ponto 0, 0. Tá? O valor de b aqui é zero. O valor de a é menos 2. E aí que vocês precisam tomar atenção também. Toda vez que o valor de a for negativo, pessoal, eu tenho uma função decrescente. Anote isso aí, viu? Toda vez que o valor de a em uma função afim é negativo, eu tenho uma função decrescente. Perceba que o valor de a aqui é igual a menos 2. Se o valor de a é menos 2, eu tenho essa função decrescente. À medida que o valor de x for aumentando, o valor de y vai fazendo o quê? Diminuindo. Beleza? Olha aqui em outra situação. Função identidade. Função identidade.
é justamente quando o A é igual a 1. Professor, sempre é igual a 1? Sim, sempre é igual a 1. Porque se for diferente de 1, ela deixa de ser identidade, tá? E passa a ser uma função linear. Então, perceba, o A é igual a 1 e o B é igual a 0. Olha onde interceptou o eixo Y, justamente no B igual a 0, na origem. A igual a 1. O A, pessoal, é maior do que 1. Então perceba que toda vez que eu tenho o A maior do que 1, eu tenho uma função crescente, tá? Anote isso aí. Toda vez que o A é maior do que 0, eu tenho uma função crescente. Toda vez que eu tenho o A igual a 0, é uma função constante. E toda vez que eu tenho o A menor que 0, é uma função decrescente. Beleza, meu povo? Olha só esse exemplo. A função real de variável real definida logo abaixo é crescente quando? Pessoal, para ser crescente, a gente precisa tomar cuidado que 3 menos 2a, o termo que acompanha o x tem que ser positivo, tá? Se o termo tem que ser positivo, ele tem que ser maior que zero. Então, 3 menos 2a tem que ser maior que zero. Ou seja, aplicando a operação inversa, eu tenho menos 2 maior que menos 3. Multiplicando por menos 1, eu tenho 2a menor que 3. Aplicando a operação inversa, a menor que 3 meios. Beleza? Alternativa B. Perceba que nessa equação aqui, quando eu multipliquei, nessa inequação, quando eu multipliquei por menos 1, o símbolo trocou de direção, tá? É um detalhezinho que não pode se esquecer quando a gente está analisando inequação. Beleza, meu povo? Tranquilo? Olha aqui, estudando o sinal de uma função afim. Eu falei no vídeo de funções, esse que você pode analisar em cima, que quando a gente está analisando o sinal de uma função, estudando o sinal de uma função, a gente está vendo em qual ponto é positivo, em quais intervalos é negativo e qual intervalo da função é igual a zero. Então, para isso, o primeiro passo que a gente tem que fazer é encontrar o zero da função. Encontrar o zero da função, pessoal, é encontrar qual é o ponto onde o gráfico dessa função vai cortar o eixo x, tá? Para saber isso, eu preciso igualar essa função a zero. Então, 2x menos 30, aplicando a operação inversa, eu tenho 2x igual a 300, ou seja, x igual a 150. Beleza? Então, eu sei que o gráfico dessa função vai cortar o eixo x no 150. Então, eu vou montar uma reta, essa reta vai ser justamente o eixo x, tá? Aí eu faço um esboço do gráfico. O esboço do gráfico é como se fosse um rascunho, tá? Como eu sei que A é maior que zero, então eu sei que vai ser uma reta crescente, tá? Se vai ser uma reta crescente, então eu vou ter que ele vai interceptar o eixo x no gráfico no ponto 150. Acima do eixo x eu vou ter valores positivos e abaixo do eixo x aqui, ó, eu vou ter valores negativos. Acima do eixo x positivo, abaixo negativo, exatamente em cima eu vou ter o 150, o valor que a gente encontrou aqui, ó, certo? E então, aí eu estudo o sinal. Quando o x for igual a 150, a minha função vai ser igual a zero. É justamente onde intercepta, ó, é justamente onde intercepta aqui. Quando o x for maior que 150, eu vou ter valores maiores que 150 nesse intervalo aqui que eu estou mostrando, e acima vai ser positivo, a minha função vai ser positiva também. Se eu tenho valores de x menores do que 150, esse intervalo aqui que eu estou mostrando para vocês, os valores da função vão ser negativos. Beleza? Olha outro exemplo aqui. F de x é igual a menos 4x mais 1. Aí eu acho o ponto, o valor de x, onde intercepta o eixo das abscissas, o eixo OX. Desenvolvendo isso, multiplicando por menos 1, eu vou encontrar que x é igual a 1/4. Então, vai ser nesse ponto que o gráfico da função vai cortar o eixo x. Então, aqui eu vou ter o seguinte. O gráfico, o eixo OX, eita, quase não sai. O eixo OX, tá?
que é aqui que está mostrando. Aí eu faço um esboço. Como eu sei que a minha função tem o valor de A negativo, o gráfico vai ser o quê? Decrescente, tá? O gráfico vai ser decrescente. Então, justamente, o ponto onde ele corta vai ser positivo, vai ser justamente 1/4, que cortou o eixo X. Está acima do eixo X, é positivo. Está abaixo do eixo Y, do eixo X, é negativo, tá? Conforme eu mostrei aqui. Então aqui eu vou ter o seguinte: se x é igual a 1/4, f de x é igual a 0. Se x é maior que 1/4, perceba, x aqui é maior que 1/4, os valores de x os valores da função são negativos. Se x for menor que 1/4, pessoal, então se x for menor que 1/4, perceba que a função está acima do eixo OX. Logo, são valores positivos. Beleza, meu povo? Tranquilo? Pessoal, espero que tenha ajudado vocês, tá? Deixa o like aí, deixa o joinha. Beleza? Então, valeu e tchau, obrigado!